Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do Santa Contingência, um podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Eu me chamo Guilherme, eu sou psicólogo analista do comportamento e trabalho como psicólogo clínico aqui em Presidente Prudente. Meu nome é Milena, também sou psicóloga analista do comportamento, trabalho como acompanhante terapêutico e como consultora organizacional. Nós dois somos os criadores do grupo de estudo e análise do comportamento de Presidente Prudente, e o nosso grupo surgiu da necessidade de juntar os profissionais analistas do comportamento daqui, porque nós não temos nenhum tipo de centro de formação, nenhum curso de pós-graduação, então nós decidimos juntar os analistas do comportamento para que a gente tivesse um espaço para conversar, para trocar experiência, para estudar teoria, e a partir disso nós tivemos a ideia de montar um podcast para trazer as discussões provenientes do nosso grupo para cá, além de produzir alguns conteúdos de análise do comportamento. E foi percebendo algumas lacunas dentro das discussões que a gente fazia, das necessidades que estavam aparecendo, sejam nas redes sociais, no contato com as pessoas, ou nos eventos e a mais. Sempre a gente via que tinha uma necessidade de dizer mais, de dialogar mais sobre análise. E aí o melhor espaço foi o podcast. O podcast é uma mídia em ascensão, né? E a gente está entendendo um pouquinho essa mídia, então a gente decidiu fazer o nosso próprio podcast. Inicialmente o nosso podcast vai sair quinzenalmente às quartas-feiras, às 15 horas, em todas as plataformas digitais. A gente está gravando isso antes, né, de lançar, então se deu algum problema, nos perdoe. A gente também não tem equipamento profissional ainda, a gente não está gravando em sala com isolamento acústico, então se o áudio estiver muito ruim, nos perdoe, mas a gente fez o máximo que a gente conseguiu com as contingências ao nosso favor. Nesse primeiro episódio, a gente pensou em falar um pouco da nossa história com a análise do comportamento, né? Quais foram os determinantes que fizeram com que a gente escolhesse? Será que existe escolha? Será que existe livre-arbítrio? Né, Skinner? O que fez a gente escolher ser analista do comportamento? Então, a gente pensou em falar um pouquinho da nossa história, da graduação até aqui, como surgiu o nosso grupo de estudo. E eu acho que ninguém melhor preparado para começar isso do que a pessoa que decidiu logo no começo da graduação ser analista do comportamento. É um pouco louco de se pensar dessa forma, né? Uma pessoa que decidiu assim sem muito contato, mas se a gente pode dizer que houve uma paixão, ali houve uma paixão de cara. Na verdade, se for parar para pensar numa análise a longo prazo, eu consigo perceber diversos determinantes que me levaram a fazer aquela escolha naquele momento. Mas eu acho que o principal fator é que logo no primeiro termo eu tive a matéria de análise experimental do comportamento, a EC, né? Primeiro, só te interrompendo, vale dizer que nós dois somos graduados pela UniOeste, né? Universidade do Oeste Paulista. Desculpa, pode continuar. E a EC foi meu primeiro contato com a análise do comportamento. E não vou dizer que foi o melhor contato, eu acho que depois eu tive contatos mais profundos com alguns braços da análise do comportamento que me interessam mais do que a EC em si, mas por ser o primeiro contato foi aquele que elucidou, até por ser experimental, a gente consegue ter noções básicas acerca da atuação clínica e as demais. Então, acho que eu devo grande parte à relação que eu tinha com os meus professores. Eu tive professores excelentes, o Gabriel e a Carol foram excelentes professores, daqueles que sabem introduzir um assunto. Apesar da carga que eles tinham, de todo o conhecimento que eles já tinham acumulado, eles sabiam trazer aquele conteúdo de maneira mais simples, para que a gente pudesse entender e pudesse se interessar mais, procurar mais. E acho que eu tive a felicidade de, logo em seguida, lá para quando eu já estava no terceiro termo, quarto termo, já entrar, quando já tinha terminado a EC, já estava naquele ato entre... não tinha mais análise do comportamento na minha grade, só ia ter lá para o sexto termo. Então, nesse ato, eu me lancei como monitora da matéria que eu iniciei a análise do comportamento, que foi em AEC. E eu acho que foi lá que eu pude provar mais ainda o quanto eu gostava da análise do comportamento. Porque manipulando as variáveis ali para que novos alunos, novas pessoas pudessem entender, você vai entendendo um pouquinho mais do que a teoria tem para te dar. Por mais que a gente
tem algumas críticas em relação à nossa formação acadêmica, principalmente no âmbito da análise do comportamento. Um fator muito importante é que a gente teve um ano inteirinho dedicado à análise. Porque a gente teve a EC 1 no primeiro termo, né, que são os primeiros 6 meses, e no outros 6 meses a EC 2. Então, a gente conseguiu ter muitas aplicações da análise do comportamento, de forma que a gente pudesse entender alguns conceitos, como reforço, punição, extinção. Então, foi muito importante para entender ali a análise do comportamento, para depois se aprofundar mais para frente em análise clínica, ou estudar um pouquinho de alguns outros ramos dentro da análise. E na monitoria foi meu mar de rosas. Foi onde eu consegui me lançar mais para a leitura, consegui ter mais interesse, tinha um diálogo próximo com os meus professores, então eles tinham indicações de literatura, indicações de mídias e uma série de coisas que eu podia me aprofundar mais na análise do comportamento, me solidificar nisso. E aí, conforme foi passando os anos, eu só fui fazendo escolhas que me levassem mais próximos da análise do comportamento. Sei que nem tudo que eu pude escolher na graduação era análise do comportamento, tanto que no nosso último ano a gente tem 2 estágios, né? O estágio clínico, que aí sim eu pude escolher análise do comportamento e estudar na clínica a fundo, fiquei 1 ano nisso, mas no estágio de contexto não, eu não tinha essa opção. Eu tinha professores com as suas abordagens em um contexto de atuação e eu tinha que respeitar aquilo que eles tinham conhecimento. Então, no meu contexto, eu escolhi esse contexto escolar, eu não pude atuar diretamente com a análise do comportamento, mas eu sempre buscava as análises dessa forma. Por mais que na escrita eu tinha que citar outros autores, eu sempre buscava analisar e pensar da forma que a análise do comportamento me ensinou. Até porque eu acho que eu já estava há tanto tempo nessa jornada que eu não conseguia visualizar nada se não fosse dessa forma. Não conseguia pensar num indivíduo, no sujeito, sem as contingências que levaram ele a lidar com aquilo, a estar daquela forma. Então, eu tinha que analisar todas as contingências possíveis, por mais que eu tivesse que dar outro nome para essas contingências. E eu acho que foi isso. Depois disso, a gente só se lançou cada vez mais. E assim que a gente terminou a graduação, a ideia que surgiu do GA, que a gente se lançou para novos horizontes, buscamos nos aperfeiçoar mais, buscamos aí congressos e entender um pouco mais, comprar livros, se interessar, ir atrás das mídias, e isso vem agregando cada vez mais a nossa formação, ainda mais agora, nesse momento da nossa vida. Agora falando um pouco da minha história na graduação e da minha história com a análise do comportamento, ela é completamente o oposto. Eu digo que foi completamente o oposto porque eu demorei um pouquinho mais para decidir. Eu também tive 1 ano de AEC no começo da faculdade e eu adorava a matéria. A gente tinha uma prática nos laboratórios que era demais, assim. Eu adorava colocar os princípios operantes em prática, adorava reforçar os comportamentos do meu ratinho, modelar comportamentos diferentes. Eu adorava. Só que após esse primeiro ano da graduação, como é a base das formações generalistas, a gente vai estudar outras abordagens. Então, a análise do comportamento, eu demorei um pouco para voltar a estudá-la na graduação. Então, ficou como uma das abordagens que eu estudei, que eu conheci, mas ficou ali, guardadinho. Só que eu lembro de poucas vezes que a gente ouviu falar sobre análise do comportamento clínica, ou a prática de um analista do comportamento dentro do consultório. Então eu não tinha essa visão de um analista do comportamento clínico. E aí quando eu fui fazer, próximo de fazer a escolha de abordagem para o estágio do último ano, eu tive uma conversa com a Milena que escolheria clínica analítico comportamental como estágio, e a Milena falou que se eu tinha curiosidade de conhecer o trabalho do analista do comportamento na clínica, eu deveria estudar. E foi isso que eu fiz. E foi aí a virada, assim,
da minha graduação, porque eu fui buscar artigos, eu fui buscar livros, eu fui me aprofundar nas obras de Skinner, para conhecer e saber o que um analista do comportamento fazia na clínica, como era o trabalho dele. E aí foi uma combinação de conceitos que eu acreditava, conceitos que eu tinha com os conceitos da análise do comportamento. Muitos autores transformaram visões que eu tinha, e então foi uma combinação certeira. A partir daí eu nunca parei de estudar análise do comportamento, estudei muita coisa sozinho até entrar no estágio do último ano de clínica, que eu fiz 1 ano de estágio em clínica analítico comportamental, e eu dizia para todo mundo que eu tinha esperado 5 anos de faculdade por aquele estágio. Foi um estágio riquíssimo, onde eu pude começar a minha prática como analista do comportamento na clínica. Muitas coisas que eu aprendi lá, obviamente, eu carrego para minha vida até hoje. Foi ali que eu decidi também que eu seria analista do comportamento. Cabe dizer que se você é estudante e está próximo a fazer essa escolha de abordagem, saiba que a abordagem tem que fazer sentido para você, a abordagem tem que combinar com a sua visão de homem, combinar com a sua visão de mundo. Eu levo muito em consideração também, uma das coisas que me fizeram escolher a análise do comportamento é a visão de psicopatologia, a visão de comportamento. Foram coisas que transformaram, assim, como olhar um paciente. E esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi a análise do comportamento na clínica. Saindo da faculdade, eu sempre tive uma inquietação de que aqui em Prudente nós não temos um campo de análise do comportamento. Aqui em Prudente nós não temos cursos de pós-graduação, nós não temos clínicas especializadas em análise do comportamento, nós não tínhamos nada. Então, assim, eu sempre tive essa inquietação de que existe uma lacuna da análise do comportamento na nossa cidade. Então, eu lembro de ter conversas com várias pessoas sobre isso, e um dia eu e a Milena sentamos e estruturamos a proposta do GEAC, que era um grupo de estudo, trazer esses profissionais, nesse primeiro momento só amigos nossos, né? Trazer esses primeiros profissionais para que a gente pudesse conversar, debater teoria, ler textos, discutir. Nós não temos só psicólogos clínicos, nós temos psicólogos que trabalham em outros contextos. Então, assim, fazer com que tivesse um diálogo dessa teoria. Temos um psiquiatra, né? Então, hoje em dia, nós estamos indo para a nossa 3ª turma do GEAC, nós temos já 1 ano e 4 meses de grupo, nós temos um psiquiatra analista do comportamento no nosso grupo, que foi, assim, um achado tanto pessoal, né, para o nosso grupo, quanto profissional, porque trazer uma pessoa de fora, uma pessoa que talvez foi criada nas ciências mentalistas e hoje em dia é um psicólogo, é um psiquiatra analista do comportamento, foi muito rico, muito rico. E eu acho que o maior desafio que tivemos foi quando a gente, no ano passado, no ano de 2019, a gente se viu necessitando de criar um evento, de colocar o conteúdo do GEAC à mostra, de mostrar para os outros, de talvez também medir o quanto a comunidade está interessada ou não naquele conteúdo. E acho que foi o momento mais feliz, eu digo pessoalmente em relação a mim, mas eu acho que a gente compartilha da mesma ideia, que foi um momento muito bonito pra gente, não só num ambiente de diálogo, porque foi incrível a gente poder ter profissionais, ter estudantes, pessoas interessadas na análise do comportamento, ou até aqueles que foram ali com um modo de curiosidade, mas o diálogo que se estabeleceu nesse evento. E eu acho que esse foi o estupim para que a gente pudesse criar o podcast. Porque ver a necessidade e saber que de forma física a gente não conseguiria abranger todo mundo, fez com que a gente pensasse em outras formas de abranger isso. Sei que são diversas solicitações, a gente tem solicitações para que a gente tenha um ambiente online ou algo desse tipo, mas no momento a gente ainda está tateando nessas plataformas, mas eu acho que o podcast vai ser a melhor coisa, porque vai ser um ambiente para a gente dialogar um pouco. Nós fizemos ano passado, em setembro, quando nós completamos 1 ano de grupo de estudo, nós fizemos o primeiro evento exclusivo de análise do comportamento aqui de Prudente. Nós aproveitamos que era setembro e nós fizemos um evento sobre Setembro Amarelo, depressão, suicídio, e foi muito legal. Legal por ver tanta gente implicada em querer conhecer a análise do comportamento, em querer discutir, em querer
saber como a análise do comportamento lida com as questões de psicopatologia. Então, assim, foi um evento muito legal. A gente saiu de lá super feliz, super esperançoso e animado, sabendo que a gente está plantando uma sementinha para criar um espaço científico da análise do comportamento aqui na nossa cidade. Eu acho que uma coisa que a gente ainda não citou aqui e que vale ressalvas é a participação da professora Karine na nossa formação e também nesses momentos agora. A gente falou um pouco da nossa atuação clínica em estágio obrigatório na faculdade e tanto eu quanto o Guilherme tivemos essa atuação orientada pela professora Karine. E ela, com certeza, foi a melhor pessoa que pudesse nos orientar naquele momento. Acho que eu tive contato com coisas que, com certeza, a graduação não abarcou na minha vida. E eu sei que foi uma decisão pessoal dela de trazer conteúdos novos ou de suscitar algumas coisas na minha formação que hoje eu já amo com certeza. Por exemplo, eu acho que mais pra frente a gente provavelmente vai ter um episódio só sobre isso, que é a FAP. Que são temas, assim, de pós-graduação, são temas que graduações generalistas não abarcam. E você, por exemplo, teve contato com FAP num estágio no último ano da graduação. E aí eu poder aplicar. Claro que eu não vou falar que eu apliquei FAP de cabo a rabo, porque não foi o que me deu, o que foi possível para mim. Mas ter o contato, estudar, visualizar, tentar pensar na maneira de atuação dentro da FAP foi fantástico. E eu acho que isso deve, com certeza, a Karine e o fato dela também ter nos ajudado agora, nesse momento do GEAC. Ela colaborou muito com o nosso evento, vem colaborando também com o espaço da análise do comportamento aqui em Presidente Prudente. Então, a gente acho que só temos a agradecer a ela. Sim, a professora Karine, ela foi determinante, né, na nossa vida. E eu sempre que eu vou analisar funcionalmente algum paciente, eu sempre lembro dela instigando a gente a criar esse raciocínio clínico. Então, assim, eu também só tenho a agradecer a professora Karine. A gente até comentava, assim, que a gente ia para a supervisão sim, sem nada, esse é da supervisão com 5 artigos, 3 livros, porque ela incentivava muito a leitura, incentivava muito que nós estudássemos análise do comportamento por conta própria, que nós se tornássemos analistas do comportamento, né? E tê-la no nosso evento, depois de formados, depois, assim, 1 ano de grupo de estudo, tê-la no nosso evento, falando sobre um tema riquíssimo que foi depressão. Todo mundo elogiou o nosso evento, todo mundo elogiou a fala dela, então a gente fica muito feliz saber que a gente pode contar com ela até fora dos espaços da universidade. Então, fazer esse podcast é um dos vários planos que a gente tem para 2020. Nós temos muitas ideias, muitos planos que a gente está colocando em ação que a gente ainda não pode falar sobre, mas nós estamos muito felizes, né, de tudo que tem se tornado a nossa prática profissional. Final do ano passado, de 2019 para esse ano de 2020, a gente teve grandes mudanças em relação ao nosso grupo de estudos e o futuro que a gente almeja com ele. Então, eu acho que teremos muitas, muitas novidades nesse ano. Talvez novos espaços, novas funções para o grupo de estudo ou novas coisas que irão surgir, que no momento a gente não pode falar, mas que a gente pede que vocês tenham um pouquinho de paciência, nos acompanhem aqui no podcast, nos acompanhem nas nossas redes, que a gente sempre vai estar divulgando com antecedência para que vocês também possam participar disso. Como a análise do comportamento é uma ciência democrática, a gente pensou em todo final de episódio indicar algum livro, algum artigo, algum filme, etc., para a gente disseminar essa teoria, né, que é tão necessária. Eu vou indicar o Compreender o Behaviorismo do William Baum, que é um livro, assim, extremamente necessário, e eu posso dizer que eu tive o prazer de conhecer o William Baum em 2018, num congresso na UEL. Sim, ele é um dos grandes nomes da análise do comportamento, do behaviorismo, é uma pessoa que ainda está viva, então, assim, a gente tem que enaltecer. E o livro, o Compreender o Behaviorismo, fala sobre os diversos behaviorismos. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, que são vários behaviorismos. Ele fala sobre os diversos behaviorismos, fala muito sobre as bases filosóficas, fala muito sobre as características. Então, assim, é bem importante para quem quer conhecer um pouco mais de onde vem a análise do comportamento, quais são as visões de homem, de mundo, de psicopatologia.
Então é uma obra necessária para quem quer ser analista do comportamento, para quem quer saber um pouco mais de psicologia. E a minha indicação é Análise Comportamental Clínica, Aspectos Teóricos e Estudos de Caso, que é um livro da Ana Karina de Farias. Eu não vou indicar o livro inteiro, porque eu sei que é extenso, mas também aqueles que tiverem interesse podem ler o livro inteirinho, que eu super indico. O livro, apesar de ser um livro clínico, ele tem um capítulo que chama Behaviorismo Radical e Prática Clínica, que é o capítulo 2 do João Vicente de Souza Marçal. Esse é um capítulo que vai trazer um pouquinho do behaviorismo. Antes da implicação clínica, ele vai trazer um pouquinho da constituição do behaviorismo, da história, principalmente do behaviorismo radical, e vai trazendo um diálogo sobre os determinantes filosóficos e tudo mais. E uma coisa muito interessante nesse livro é que logo no final dele, desse capítulo, logo no final dele tem algumas perguntas. E aí é legal de se responder, claro, sem procurar nenhuma resposta anterior à sua resposta primária, para você ver quais são as implicações na clínica disso, mas também uma implicação teórica. Eu acho que é um capítulo riquíssimo, que traz vários apontamentos do behaviorismo. Vai desmistificando algumas coisas que as pessoas rotulam o behaviorismo, sabe? Tipo, aspectos sentimentais, internos, externos. Eu acho que isso é legal de se ler para uma leitura inicial. A gente está muito feliz de estar fazendo esse primeiro episódio, de estar lançando esse podcast. A gente quer abarcar todo mundo que gosta da análise do comportamento, quem não gosta também, quem sabe pode escutar e mudar um pouquinho a visão sobre a abordagem. Nós somos o @santacontingênciapod no Instagram, também somos @geacpp no Instagram. No Facebook nós somos Grupo de Estudo em Análise do Comportamento e nosso e-mail é geac.pp@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, tiver alguma reclamação, alguma crítica construtiva ou algum reforço positivo para mandar para a gente, você pode mandar por lá. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Foi muito rico esse momento, por mais que seja inicial. Perdoe as nossas falhas, mas a gente espera trazer alguma coisa que possa agregar na formação de cada um de vocês. E nos vemos daqui a 15 dias. Tchau. Tchau.